Eu sou a Mariana, e antes de conhecer o Carlos, eu era apenas uma professora dedicada. Conheci a Ângela, minha sogra, de uma maneira bastante inusitada. Ela foi até a escola onde eu trabalhava buscar uma criança que tomava conta, e foi ali que nossos destinos se cruzaram. Ângela sempre foi muito simpática comigo, um desses tipos de pessoas que transmite uma energia boa e acolhedora. Ela começou a falar sobre o filho dela, o Carlos, e dizia que ele era solteiro, que ele estava à procura de uma esposa, e que eu parecia ser a pessoa ideal para ele. Eu sempre sorria, achando graça, e dizia que nem o conhecia, que estava ali apenas para trabalhar. Nunca imaginei que ela estivesse realmente certa. Até que, um dia, ela apareceu com o Carlos para buscar a criança, e foi nesse momento que algo mudou em mim. Eu fiquei sem reação ao ver o Carlos pela primeira vez. Ele era tão bonito, tão diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Ele me olhou de uma maneira tão intensa, tão profunda, que eu mal sabia como reagir. Ângela, com seu jeitinho persuasivo, não perdeu tempo. Pega o telefone do meu filho, Mariana, assim vocês podem conversar mais, ela disse com aquele sorriso de quem já sabia o que estava acontecendo. E, sem saber o que dizer, eu peguei o número de Carlos, e dali em diante, a nossa história começou. Começamos a nos falar todos os dias. A cada mensagem, a cada ligação, meu coração se enchia de algo que eu não conseguia explicar. Ele era encantador, atencioso, e a cada conversa eu me sentia mais envolvida. Não demorou muito até começarmos a namorar, e a minha sogra, Ângela, sempre dizia que o mérito do nosso namoro era todo dela, que ela havia sido a responsável por nos unir. Os meses passaram e nossa relação ficou cada vez mais forte. Porém, antes de o tempo passar muito, minha sogra decidiu parar de buscar a criança na escola. Não era mais necessário, mas, ao mesmo tempo, parecia que algo estava começando a mudar no ambiente. Algo que eu não sabia exatamente o que era, mas que me deixava incomodada. Carlos e eu continuamos nossa vida, trabalhando e vivendo nossos momentos juntos. Quando nos casamos, eu já tinha minha própria casa, e ele se mudou para lá. Nos primeiros dias, eu sentia que a felicidade estava completa, mas havia algo em minha mente que não conseguia apagar. Algo que, como uma sombra, me fazia questionar se realmente tudo estava bem. O tempo foi passando e, com ele, eu e Carlos fomos nos ajustando à vida de casados. Cada vez que eu via minha sogra, Ângela, eu a agradecia, dizendo que ela estava certa quando me dizia que eu era a mulher certa para o seu filho. Parecia que tudo estava se encaixando, mas, como sempre acontece quando menos esperamos, a realidade se desfez diante dos meus olhos. Tudo desmoronou quando fui fazer uma visita à casa de Ângela, junto com Carlos. Eu estava animada, achando que seria um momento tranquilo, uma visita simples, como tantas outras. Chegamos lá, e quando entrei, o ambiente já parecia diferente. Ângela me olhou de uma forma estranha, como se eu fosse uma intrusa. Você veio aqui sem pedir autorização, ela disse, com uma voz fria. Eu olhei para ela, completamente sem entender, e perguntei, sogra, você está brincando, né? A senhora sempre vai à minha casa, sempre me trata bem. Não é assim que funciona? Mas ela não teve piedade. A minha casa é diferente. Você tem que pedir autorização. Não é só chegar e achar que manda aqui, ela respondeu, como se eu fosse uma estranha, como se tivesse invadido seu território. Eu fiquei perplexa. O que estava acontecendo? Sempre fomos bem uma com a outra, sempre tratamos com respeito, e agora ela estava me expulsando de sua casa de uma forma tão ríspida. Mas eu não estou dizendo que mando aqui, só vim te visitar, tentei me explicar, mas ela não quis ouvir. Hoje não estou bem para a visita, pode ir embora, ela disse com um tom definitivo, como se minha presença fosse um peso para ela. Eu olhei para Carlos, que estava ali, em silêncio, com uma expressão confusa, sem saber como reagir. Saímos, e o silêncio durante o caminho de volta para casa foi pesado. Eu estava magoada, confusa. Nunca imaginei que Ângela, a mulher que sempre me tratou com tanta simpatia, poderia me tratar daquele jeito. Quando chegamos em casa, eu não aguentei e falei para Carlos, a raiva e a tristeza transbordando em minhas palavras.
Eu fiquei muito chateada com sua mãe, Carlos. Nunca imaginei que ela iria me tratar assim. O que aconteceu? Ele ficou quieto por um momento, e, então, me olhou com um semblante sério. Você não conhece minha mãe de verdade, ele disse, como se estivesse revelando uma verdade dolorosa. Ela não é essa pessoa que você pensa. Naquele mesmo dia, a última coisa que eu esperava era ver Ângela na minha porta novamente. Ela chegou sem avisar, como sempre, mas dessa vez, não consegui me conter. Fui até ela e disse, com toda a frieza que a situação exigia, só para você saber, aqui é a minha casa, e você vem sem autorização. Na sua casa, a senhora exige que eu peça, mas aqui, a senhora tem que respeitar o meu espaço também. Ela me olhou com um ar de desdém, como se aquilo fosse a coisa mais absurda que eu pudesse ter dito. Nossa, você é bem malcriada, né? Bem diferente da pessoa educada que eu conheci na escola, ela respondeu, e sua voz soou mais ácida do que nunca. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, mas a raiva estava me consumindo. E a senhora, hein? O que foi aquilo na sua casa hoje? A senhora me maltratou sem razão nenhuma, eu retorqui, já sem paciência. Ela me encarou com um olhar sombrio. Sim, eu posso fazer isso com você, mas você não pode fazer isso comigo. E se continuar me desrespeitando, eu vou fazer o que for preciso, ela disse, com um tom ameaçador. Eu estava prestes a falar algo mais, mas o que ela fez em seguida foi algo tão cruel e desnecessário que eu mal consegui reagir a tempo. Ela aproveitou que Carlos estava no banho e veio até mim. Sem dizer uma palavra, puxou meu cabelo com força, de uma maneira tão agressiva que eu fiquei sem ar. Olha, você tem que me respeitar, ouviu? Não acha que as coisas funcionam assim? Ela disse, com um sorriso que mais parecia um sorriso de quem sabia que estava vencendo. Eu gritei de dor e indignação, me solte. Quem a senhora pensa que é para fazer isso? Eu não gosto que ninguém me toque assim. Ela riu, como se estivesse se divertindo com o meu sofrimento. Então você tem que me respeitar, sempre. Ou então, eu acabo com o seu casamento, ela falou, com uma frieza que me deixou paralisada. Acabar com o meu casamento? Como assim? Eu consegui perguntar, a voz falhando de tanta revolta. Ela me encarou com um sorriso sádico. Eu que reuni vocês dois. Eu mesma inventei algumas histórias mentirosas para o meu filho e fiz ele se apaixonar por você. E, se eu quiser, posso acabar com o seu relacionamento na hora que eu quiser. Eu estava atônita. E o que mais? Eu perguntei, tentando manter a voz firme, apesar de tudo o que estava acontecendo. Essa casa é sua, mas você é casada com ele. Se precisar, podemos até tomar ela de você, ela disse, como se estivesse me fazendo uma proposta, mas ao mesmo tempo, ameaçando minha segurança. Eu estava tão indignada que não sabia se ria ou chorava. A senhora está completamente louca. Nem sabe o que está dizendo, eu falei, sem acreditar no que estava ouvindo. Quando, nesse momento, Carlos saiu do banheiro e, vendo a cena, Ângela rapidamente disfarçou e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Carlos me olhou com um olhar desconcertado. O que foi, Mariana? Ele perguntou, ainda confuso. Eu respirei fundo, tentando me controlar, e olhei para ele, sem conseguir esconder a frustração. Sua mãe está demais, viu? Ela não sabe mais o que está fazendo. Carlos ficou em silêncio, olhando para mim com uma expressão preocupada, mas eu sabia que a situação estava ficando cada vez mais insustentável. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ângela, minha sogra, havia acabado de puxar meu cabelo, e Carlos, meu marido, estava tão surpreso quanto eu. Eu ainda estava tremendo de raiva e dor, mas não conseguia esconder o quanto aquilo me abalou. Eu falei para ele, com a voz trêmula, ela acabou de puxar meu cabelo, Carlos, você não viu? Ele parecia em choque, mas a reação dele não foi o que eu esperava. Não é possível. Ela fez isso com você? Ele disse, a expressão cheia de incredulidade. Eu só consegui balançar a cabeça, tentando me acalmar, mas a revolta estava tomando conta de mim. Carlos rapidamente se levantou,
colocou a roupa e saiu apressado, indo até sua mãe. Ele falou com um tom firme, mas ainda carregado de frustração: Mãe, por favor, vá embora. A senhora já passou dos limites. O que está acontecendo? Você acabou de puxar o cabelo de Mariana? Eu fiquei ali, esperando que algo acontecesse, que ele a fizesse entender que o comportamento dela não era aceitável. Mas a resposta dela foi ainda mais cruel do que eu imaginava. Ela, com aquele sorriso venenoso no rosto, disse: Eu puxei e puxo de novo. E outra coisa, Carlos, você também tem que me respeitar, viu? Eu fiquei atônita com a audácia dela. Respeito? Respeito é o que a senhora deveria ter comigo. Toda hora é esse jogo de respeito. Estamos tentando te respeitar, mas não tem limite. Eu estava quase gritando, a raiva e a frustração tomando conta de mim. Ela não parecia nem um pouco intimidada. Você tem que parar com essas criancices, Mariana. Eu tenho idade para ser sua mãe, você sabe disso. Não me venha com esse papinho de respeito, ela disse, com uma expressão de desprezo que me cortou como uma lâmina. Foi quando ela se levantou, pegou suas coisas que estavam jogadas sobre o sofá e, sem dizer mais nada, se virou para sair. Isso não acaba aqui, ela disse, com um olhar que parecia prometer vingança. Voltarei, e vou destruir todos vocês. Eu fiquei ali, em choque, tentando processar as palavras dela. Mas Carlos parecia ainda mais abalado do que eu. Eu estava tão cansada naquele dia. Quando finalmente consegui descansar, achei que poderia ter um pouco de paz, mas mal sabia que o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, bem cedo, a campainha tocou. Eu estava dormindo profundamente, já tinha passado uma noite mal dormida, tentando processar tudo o que aconteceu com minha sogra. Quando ouvi o toque, levantei meio atordoada, ainda vestindo meu pijama, tentando me arrumar o mais rápido possível. Eu abri a porta, e lá estava ela, minha sogra, Ângela, com aquele sorriso malicioso no rosto, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Bom dia, flor do dia. Vamos levantar, ela disse com um tom animado, que me deixou ainda mais irritada. Sogra, é muito cedo, a senhora já está aqui? Perguntei, tentando esconder o cansaço na minha voz. Ela não se abalou. Sim, hoje vou passar o dia com você. Aproveitar que meu filho vai trabalhar, e vamos aproveitar amanhã juntas, ela respondeu, como se fosse o mais normal do mundo. Eu tenho coisas para fazer, eu tenho aula para dar, não dá para ficar aqui o dia todo, eu disse, tentando mostrar minha frustração, mas de uma forma educada. Ela não se deu por vencida, e continuou, como se já soubesse as respostas. Mas você trabalha até meio-dia, não é? São só 5 horas da manhã, você ainda tem tempo de sobra para se arrumar. Eu vou ficar te esperando, pode preparar suas coisas, e eu cuido do resto. Eu estava sem palavras, completamente surpresa com o comportamento dela. Era como se ela tivesse o direito de invadir minha vida, minha rotina, como se tudo fosse do jeito dela. Apesar da raiva que sentia, eu sabia que, por mais que quisesse reclamar, não poderia fazer muito. Fui até o meu quarto, me vesti rapidamente, mesmo sem vontade, saí para o trabalho. Carlos e eu fomos trabalhar como planejado, mas o que eu não sabia era que, quando voltássemos, a casa estaria de cabeça para baixo. Quando cheguei em casa, por volta do meio-dia, a primeira coisa que percebi foi a bagunça. Tudo estava revirado, minhas roupas estavam espalhadas pelo chão, e o caos parecia ter tomado conta do lugar. Eu fiquei sem reação. Como isso tinha acontecido? O que ela fez na minha casa? Fui até o banheiro, e lá estava ela, cantando e se arrumando, como se nada de errado tivesse acontecido. Eu não sabia se ficava mais chocada com a situação ou com a tranquilidade dela. Ângela, o que aconteceu aqui? A casa está uma bagunça. Minhas roupas no chão, tudo revirado. O que você fez? Perguntei, minha voz quase falhando de tanta raiva. Ela me olhou, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ah, você percebeu, né? Vi suas roupas e achei que algumas eram feias, de tão velhas.
talvez seja bom você trocar. Eu estava vendo o seu guarda-roupa e, fiz um favor, né? Assim você tem algo para fazer. Você chega da escola e fica o resto do dia sem fazer nada. Aquilo foi o suficiente para me tirar do sério. Eu estava tentando manter a calma, mas a cada palavra dela, minha raiva aumentava. Ela ainda teve a audácia de dizer: estou indo embora, então limpe tudo isso, tá? Como você tem tempo sobrando, pode fazer essa limpeza. Ela saiu dando risada de mim, como se fosse um jogo. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Como ela tinha ousado fazer isso? Como ela se sentia tão à vontade para invadir minha casa e me tratar daquela maneira? A raiva tomou conta de mim, e a sensação de impotência também. Eu não sabia mais o que fazer. Quando Carlos chegou em casa mais tarde, eu ainda estava farta de tudo. Ele me viu, e sem precisar dizer muito, percebeu que algo estava errado. Carlos chegou em casa e viu a situação, não pude mais segurar a frustração. Olha o que aconteceu. Sua mãe fez isso. Minha casa está uma bagunça. Ela destruiu tudo, jogou minhas roupas no chão e ainda teve a audácia de dizer que não tinha o que fazer, me dando o trabalho de limpar tudo sozinha. Eu estava completamente sem paciência, minha raiva explodindo. Carlos olhou para a bagunça e, por um momento, ficou em silêncio. Eu sabia que ele estava chocado, mas ao mesmo tempo, eu não queria mais desculpas ou justificativas para o comportamento de sua mãe. Ele parecia entender a gravidade da situação, mas ao mesmo tempo, estava tentando processar tudo. Minha mãe está passando dos limites mesmo, ele disse, finalmente, depois de alguns segundos de silêncio. Acho que a gente precisa tomar uma atitude. A próxima vez que ela quiser ficar aqui, ou qualquer coisa do tipo, a gente não vai deixar. Não adianta ligar para ela, brigar com ela, porque sabemos que ela vai vir e vai fazer nossa vida um inferno. Então vamos tomar uma atitude mais firme. Eu fiquei um pouco surpresa ao ouvir isso, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era a única solução. Eu não queria mais permitir que minha sogra tomasse conta da nossa casa e da nossa vida. Sim, Carlos, a próxima vez que ela quiser vir, a gente vai negar. Não podemos mais deixar ela invadir assim, não pode ser mais assim. Carlos parecia mais resoluto do que ouvi nos últimos dias. Ele sabia que tínhamos que colocar limites, e esse era o momento de agir. Vamos fazer isso. Ela precisa entender que tem um limite, e eu não vou mais permitir que ela faça isso com você. Naquele momento, eu senti que talvez, finalmente, estávamos na mesma página. Eu não queria mais viver assim, com medo do que minha sogra faria a seguir, e com essa sensação de insegurança em casa. Nós precisaríamos ser mais firmes, tanto com ela quanto com qualquer outra pessoa que tentasse nos desrespeitar. O tempo foi passando, e com a proximidade da reunião dos conselhos na escola, eu sabia que teria que levar ajuda. Era um evento importante, com muitos preparativos, e eu realmente precisava de apoio. Não tinha muitas opções de pessoas que poderiam me ajudar naquele dia, e então, decidi mandar uma mensagem para minha sogra. Eu sabia que ela já tinha ido à escola várias vezes, era um ambiente que ela conhecia bem, e talvez isso facilitasse. Oi, sogra. Aqui onde eu trabalho vai ter uma reunião dos conselhos, e eu estou precisando de algumas pessoas para ajudar. Eu estava pensando em levar você e o Carlos, já que vocês conhecem bem o local e posso contar com vocês. Pode ir. Demorou apenas 5 minutos para ela responder, ok, eu vou. Que dia vai ser? Eu enviei a data, que ainda estava distante, 3 meses à frente. Ela apenas confirmou, tudo bem, nesse dia estarei lá. A resposta foi simples, mas eu senti uma pontada de preocupação. E logo depois, Carlos, preocupado, me perguntou, você acha mesmo que foi uma boa ideia levar a minha mãe para a reunião do conselho? Ela não vai causar problemas, vai? Eu respirei fundo. A verdade era que, embora ela tivesse ido à escola algumas vezes, eu nunca soubera como ela se comportaria em um ambiente onde eu estivesse no comando. A escola era o meu espaço, e a ideia de ter minha sogra ali me observando me deixava tensa. Eu acho que sim, respondi.
Acho que ela vai entender que lá eu sou a professora, e ela vai me respeitar. Mas mesmo com essas palavras, eu ainda não tinha certeza. O que se passava pela minha cabeça era: será que ela realmente saberia se comportar naquele ambiente? Será que ela iria me respeitar diante dos meus colegas e dos pais dos alunos? A dúvida persistia, e o receio de mais uma atitude indelicada ou até desrespeitosa me acompanhava. O dia da reunião estava se aproximando, e cada vez mais, eu me questionava se a decisão de levar minha sogra ao evento tinha sido realmente a melhor escolha. O dia da reunião do conselho chegou, e, para minha surpresa, minha sogra apareceu na escola como prometido. Eu já estava lá com meu marido, organizando tudo, e a reunião era muito importante para o bom andamento da escola. No entanto, algo estava estranho desde o começo. Minha sogra parecia diferente. Havia algo de tenso em seu comportamento, algo que eu não conseguia identificar. Foi quando, após uma hora de evento, ela se aproximou de mim, com um olhar frio e quase ameaçador. Ela sussurrou, com um sorriso sarcástico: "Você acha mesmo que isso vai ser incrível para você hoje, né? Você não sabe o que te espera." Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. O que ela queria dizer com aquilo? Meu coração acelerou e eu me senti desconfortável, mas tentei não demonstrar. Decidi que precisava de um tempo para me recompor e fui até o banheiro. Lá, respirei fundo e tomei uma água, tentando manter a calma. Mas, ao sair, vi minha sogra conversando com alguns dos professores com quem eu trabalhava. Ela estava sussurrando algo para eles, e logo percebi que o que ela estava dizendo não era bom. Eu me aproximei, discretamente, sem ser vista, e fiquei observando, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que a vi oferecer R$ 500 para um dos professores, dizendo que ele poderia fazer algo para ela. O que ela queria? A tensão aumentava ainda mais. Fiquei ali, na porta, ouvindo, até que o professor perguntou: "O que a senhora quer?" E foi nesse momento que tudo se revelou. Ela, com um tom de voz insidioso, disse: "Acabe com a carreira daquela garota inútil. Eu tenho algo que vai fazer ela cair. Coloque isso na bolsa dela e diga que ela pegou de mim. Isso vai fazer um escândalo, e com isso, ela pode perder o emprego." Eu fiquei paralisada. Meu sangue gelou. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha sogra estava armando uma cilada para mim. Ela queria me prejudicar, destruir minha carreira, tudo por motivos que eu não conseguia entender. Ela era capaz de tudo para me derrubar. Foi nesse momento que, com a mão tremendo, peguei meu celular e comecei a gravar a conversa. Eu sabia que precisava de provas. Ela não passaria impune. Quando ouvi ela dizendo, com tanta frieza, que iria colocar algo na minha bolsa para me incriminar, eu soube que precisava acabar com aquilo ali, na hora. Com o áudio gravado, fiquei esperando o momento certo para confrontá-la. Eu não podia mais permitir que ela fizesse o que quisesse, sem consequências. Naquele dia, no meio da reunião, eu sabia que havia chegado a hora de encarar minha sogra de frente. Assim que saí do banheiro, uma sensação de alívio e coragem tomou conta de mim. Eu não podia mais suportar o que estava acontecendo, e sabia que era hora de dar um basta. Na frente de todos, olhei para minha sogra, que estava ainda com aquele sorriso malévolo, e disse com firmeza: "Ângela, chega de suas armadilhas. Você acha que eu não sei o que está tentando aprontar para mim, junto com os professores?" Os professores, que estavam próximos, olharam para mim com uma expressão de confusão e disseram: "A gente não tem nada a ver com isso. A gente não fez nada." Eu não me intimidei e continuei: "Tem certeza?" Eles, visivelmente desconfortáveis, confirmaram que não sabiam de nada, mas eu estava determinada a expor a verdade. Com meu marido ao meu lado, que estava em total silêncio, apenas observando, eu tomei a palavra e continuei, mais forte: "Estou cansada das suas manipulações na minha casa, de como você me trata mal todos os dias. E agora, você estava tentando me incriminar aqui, acabar com minha carreira de uma forma suja. Eu não vou mais tolerar isso." Nesse momento, minha sogra ficou pálida, como se o mundo tivesse desabado sobre ela.
Ela estava visivelmente desconcertada, não sabia como reagir. Eu, por outro lado, sabia exatamente o que fazer. Peguei meu celular e toquei a gravação em alto e bom som, na frente de todos os presentes na reunião. O som da sua voz foi suficiente para fazer todos em volta ficarem chocados, atônitos. Na gravação, a voz dela era clara: "Eu tenho esse celular e quero que você coloque na bolsa dela. Eu vou acusá-la de roubo. Isso vai fazer um escândalo, e ela pode perder o emprego." Todos ficaram em silêncio, tentando processar o que estavam ouvindo. Minha sogra, sem paciência e desesperada, não aguentou a pressão e saiu correndo da escola, sem nem olhar para trás. Todos na sala, que antes estavam desconfortáveis, agora estavam aplaudindo. As pessoas me abraçaram, disseram que o que eu fiz era o certo, que finalmente eu estava tomando uma atitude. Eu estava exausta das humilhações que ela me fez sofrer, de como tentou me destruir a cada dia. Finalmente, todos viram quem ela realmente era, e eu pude respirar com um peso a menos nos ombros. O dia, que começou tão tenso e incerto, terminou com a sensação de vitória. Eu não ia mais permitir que ela me manipulasse. Após aquele dia, minha vida começou a tomar um rumo diferente. Eu finalmente consegui dar um basta nas manipulações da minha sogra e, mais importante, a paz que tanto buscava voltou para minha rotina. Não permiti mais que ela entrasse em minha casa, e de fato, queria a distância dela. Na cidade, onde tudo é muito pequeno e as fofocas correm rápido, o que ela fez se espalhou por toda parte. Todos na escola, em suas conversas cotidianas, comentavam sobre o que aconteceu, e logo a cidade inteira soube da verdade. Ela estava completamente destruída, envergonhada, e não sabia mais como lidar com a situação. Foi uma sensação de vitória, mas também de alívio. Eu havia tomado uma atitude necessária, mesmo que fosse difícil, para finalmente acabar com o ciclo de manipulações dela. A partir daquele momento, minha vida começou a seguir em frente, sem mais as constantes interferências e tentativas de destruição que ela tentava impor. Claro, meu marido ainda visitava a mãe dele, mas agora havia um respeito mútuo e uma compreensão de que minha casa não era mais o lugar dela. Eu estava em paz. E assim, minha história chegou ao fim. Eu aprendi a lutar pelos meus limites e, por mais difícil que fosse, sabia que era o melhor para minha saúde mental e emocional. E como sempre, espero que vocês tenham gostado dessa história. Se curtiram, compartilhem com os amigos. Às vezes, um ato de coragem pode mudar toda uma vida.